Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez pela graça que nós temos de estar aqui, Senhor. Fala ao nosso coração nessa manhã, meu Deus. Nós, desde o início do culto, estamos dizendo, Pai, que temos sede de Ti, Senhor. Que temos fome de Ti. Sede da Tua palavra, Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós dessa palavra que traz transformação a todo aquele que ouve e crê. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que nessa manhã, Senhor, o nosso coração seja transformado, Deus, pela Tua graça e bondade. Seja qual for as motivações que nos trouxeram aqui, Senhor, o Senhor é capaz de reverter todo o quadro, de mudar qualquer tipo de motivação, de transformar por completo a nossa vida e caráter. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como Davi diz no Salmo 63, o nosso coração, o nosso corpo, Senhor, anela pela Tua presença. Tem sede de Ti. Como terra seca, árida, nós temos sede, Deus, da Tua palavra sobre nós. Portanto, Senhor, toma cativo o nosso coração e a nossa mente. Que qualquer distração, Deus, passe longe daqui. Que todo sono saia de nós. Pai, por favor, abre os nossos ouvidos espirituais, Deus. Abre o nosso entendimento nessa manhã. Para que a palavra seja completamente absorvida pelo nosso coração. E que este coração, Senhor, seja solo fértil. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Tinha uma música antiga, alguns já lembraram, né? 1987, o grupo Titãs, Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sérgio Brito, compuseram uma música chamada Comida. E nessa música eles falam sobre isso. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? Segundo a crítica, essa música era um hino, olha só, que clamava pela dignidade e pela plenitude. Olha que coisa interessante. Só que esse anseio que eles colocam na música, e além das necessidades fisiológicas das pessoas, as necessidades básicas, do tipo comida e bebida. E essa música ela foi composta num contexto logo depois da ditadura militar, onde as pessoas ansiavam por uma certa liberdade, né? E uma redemocratização, coisa que a gente parece que busca até hoje, né? A letra dessa música, ela critica uma existência que é limitada. E ela reivindica que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Essa música é uma crítica ao materialismo. A letra aqui, com um estilo próximo a uma poesia, ela questiona o vazio existencial que existe na vida das pessoas ali. E ela argumenta que os seres humanos não se satisfazem apenas com a ração, com a comida e com a bebida,
mas eles precisam de outras coisas, como prazer, amor e felicidade. A fome é de sentido aqui. Versos como, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Quando eles dizem assim, com bastante ênfase na música, provocam quem está ouvindo a pensar sobre os desejos internos, os desejos da alma e a necessidade de realização pessoal. E não apenas física que a comida e a bebida traz. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Sobre o que de fato eu e você temos fome e sede. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6. O capítulo 6 de João começa com um dos maiores sucessos de público de Jesus. Quando ele ganhou bastante seguidor, bastante like, que foi a multiplicação de pães e peixes, quando Jesus ali alimenta mais de 5.000 homens. Só que ela vai terminar no final do capítulo 6 com cancelamento. Os mesmos seguidores que começaram a seguir Jesus ali, deixaram de seguir no final do capítulo. Durou pouco o sucesso de público aqui de Jesus. Porque Jesus vai tratar exatamente do que preenche a alma do ser humano. Sendo que aqueles seres humanos estavam preocupados com uma coisa só, encher a barriga. O texto que eu quero compartilhar com vocês começa no versículo 22 do capítulo 6, e a gente vai até o 37. O texto vai começar com no dia seguinte, ou seja, o dia seguinte da multiplicação de pães e peixes. A multidão atravessa o mar da Galileia procurando por Jesus. O cenário aqui é de uma euforia, de uma coisa que estava até, de certa forma, fora de controle. Porque as pessoas que viram o que Jesus havia feito ali, multiplicando pães e peixes e alimentando 5.000 pessoas, para eles entendiam que eles, enfim, haviam encontrado o líder que era ideal, o líder que resolvia os seus problemas a custo zero. Então, puxa, essa pessoa precisa ser seguida. No entanto, Jesus percebe isso. Percebe que eles estão tão entusiasmados com o benefício, mas estão cegos e estão surdos para o benfeitor. Eles não entenderam ali quem era de fato Jesus e qual era a missão de Jesus ali. A mensagem de hoje, meus irmãos, ela deve servir para alinhar o nosso coração. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus para que Ele resolva os nossos problemas, o pão. Quando a nossa maior necessidade é que Ele resolva o nosso vazio, que é a vida. Então, antes de entrar no nosso texto, eu preciso lembrar você de algumas coisas importantes aqui. Que depois que Jesus multiplica esses pães e peixes, que Lucas 9 vai dar o endereço, vai falar que é em Betsaida, Jesus manda os seus discípulos atravessar o mar. Ele pega para os seus discípulos: olha, moçada, entrem no barco e vão para o outro lado, que depois eu encontro vocês. E Jesus sobe para o monte para orar. O destino era a cidade de Cafarnaum. Eles tinham que ir para Cafarnaum, enquanto Jesus subia o monte para orar. Porque Jesus tinha percebido ali que aquelas pessoas tão entusiasmadas com aquilo que viram Jesus fazer, queriam fazer na marra, à força, ele rei. Queriam tornar Jesus rei de todo jeito. Jesus, percebendo isso, falou: olha, pessoal, vão vocês para Cafarnaum, eu vou para o monte para orar, porque isso vai precisar de oração. Então, quando o dia estava quase terminando, já escurinho,
Os discípulos, diz o texto, que estavam 6 quilômetros já mar adentro. Jesus começa a andar sobre as águas. Mateus capítulo 14 vai dar detalhes sobre essa situação. Jesus começa a andar sobre as águas, os discípulos se assustam porque tem uma tempestade ali. E aí Jesus traz um ensinamento para eles, entra no barco e termina a viagem com eles até o outro lado. Lá eles se encontram com outras pessoas. Então vamos ler, por favor, João capítulo 6, versos 22. Acho que é bom a gente ler parte a parte aqui para a gente não perder o fio da meada. 22 a 26 primeiro. O nosso texto vai até 37, a gente vai lendo parte por parte. Então, João 6, 22 a 26 diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. A primeira coisa que eu quero pensar com você aqui nessa manhã é que a gente precisa de um diagnóstico das nossas intenções. Os versos 22 a 25 mostram uma confusão aqui de uma multidão que estava à procura de Jesus com intenções erradas. Eles estavam intrigados de como Jesus tinha chegado a Cafarnaum sem que eles vissem Jesus entrar no barco. Puxa, mas que mistério é esse aí, né? A gente viu os discípulos sair sozinhos, agora a gente vê você aqui chegando com os discípulos. Que história é essa, né? Essa multidão havia testemunhado há pouco um grande milagre. E João nos deixa claro aqui que Jesus se retira dali porque ele sabia que eles queriam fazer dele rei e, portanto, essa coisa estava ficando um pouco perigosa, um pouco difícil de lidar. Então Jesus resolve sair para orar e manda os discípulos na frente, e aí acontece tudo aquilo que eu relatei antes. Quando a multidão finalmente encontra Jesus, a pergunta deles é: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí vem a resposta de Jesus. Jesus diz assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. A expressão aqui em verdade, que no original é amém, amém, no início da frase indica que aí vem uma grande verdade. Quando essa expressão, em verdade, está no início da frase, é porque vem aí uma verdade verdadeira. Aquela verdade que você precisa ficar atento para ouvir. Aquela verdade que tem bastante ênfase. E que vale a uma marcação de algo de verdade verdadeiro. Algo certeiro. Jesus, ele ignora completamente a curiosidade logística aqui do povo, né? Como é que você chegou aqui? Jesus não dá resposta nenhuma para ele sobre isso. Ele vai direto ao coração daquelas pessoas, mostrando a verdadeira intenção deles, trazendo à tona a verdadeira intenção do coração dessas pessoas. Jesus está trazendo aqui uma verdade bastante dura
sobre essas pessoas que estão à procura dele. E para Jesus, o ver o sinal significa entender que o milagre aponta para algo maior. Comer pão é apenas uma satisfação temporária. Mas entenda que para aquelas pessoas o comer pão era o mais importante. Porque resolveu o problema deles. Jesus lança então essa verdade direta de que as pessoas estavam então procurando ele apenas pelo benefício que ele havia concedido. Um benefício que era físico, que era material. Enquanto deveriam tê-lo procurado porque viram os sinais. Isso é, os sinais que apontavam para a sua natureza, para a sua identidade, que eram divinas, de Jesus como o verdadeiro Messias. É incrível pensar que as pessoas são capazes de atravessar mar, e aí a gente vê as pessoas saindo lá daquela região e atravessando o mar para ir para Cafarnaum, procurando Jesus, para alcançar Jesus, para receber dele favor, para saciar o estômago. Porque se ele deu pão hoje, amanhã ele pode dar também. Então vamos atrás dele. As pessoas atravessaram o mar. É interessante pensar que as pessoas são capazes de fazer grandes sacrifícios para alcançar o favor de Jesus, porque sabem que ele pode resolver problemas. A satisfação é toda colocada naquilo que a gente almeja adquirir, não naquilo que realmente importa, que só Jesus pode dar. Jesus, então, ele revela que é possível estar perto dele pelas razões erradas. É muito possível alguém querer seguir Jesus e seguir Jesus, estar perto de Jesus, gostar de Jesus, mas com as suas intenções totalmente equivocadas. Eles queriam um Jesus útil para o seu estômago, não um Senhor sobre as suas vidas. Veja só, também é possível, meus irmãos, que muitas pessoas gostem da sensação, da notoriedade, da atenção que os sinais promovem. Então, se esse homem é capaz de promover sinais milagrosos, a sensação de estar perto disso, a sensação de ser notado quando você está perto de algo tão notável aconteça, é boa. Isso também é agradar ao estômago da vaidade. Se Jesus parasse de resolver os seus problemas hoje, se Jesus decidisse, olha, eu não vou mais resolver problemas, cansei, vou tirar um ano sabático, você continuaria buscando a Jesus? Se ele parasse de resolver problemas, você continuaria buscando Jesus? Eu lembro uma vez uma conversa com um jovem rapaz que estava animado com a sua carreira, estava começando a decolar, estava começando a dar certo, clientes novos chegando e tal, e ele me contou isso todo entusiasmado, e falou assim, olha como a vida com Jesus é boa, Deus está me dando novos clientes, olha, este mês eu consegui pagar o meu aluguel, comprar algumas coisinhas e tal, e aí fiquei ouvindo aquilo, eu perguntei para ele, falei assim, e se Deus tirasse os seus clientes no próximo mês? O semblante dele caiu assim, na minha frente, instantaneamente assim. Ele falou, mas Deus faria isso? Falei, às vezes ele faz. Porque talvez o seu coração agradecido não é pelo Deus que está na sua vida, mas pelas coisas que Ele te dá. E quando nós colocamos as coisas que Deus dá à frente de Deus, isso é idolatria. E Deus remove ídolos da nossa vida.
E aí ele ficou triste realmente assim. E ele não soube me dizer nada, ele não falou nada, a gente orou ali, ele foi embora. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Se Jesus parasse de resolver os nossos problemas hoje, a gente continuaria buscando? O que motiva o meu e o seu coração? É o que Ele pode colocar na sua mão ou quem Ele é para o seu coração? É isso que a gente precisa estar atento e ter essa resposta honesta, sincera, na ponta da nossa língua, sem ter dúvidas. A segunda coisa aqui é que a gente precisa inverter os esforços. Leia comigo, por favor, os versos 27 a 29. Diz assim: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Agora Jesus vai nos dar aqui um conselho muito importante sobre o que nós devemos focar, onde nós devemos focar os nossos esforços. Ele começa dizendo: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está dizendo aqui que o foco daqueles que querem segui-lo não deve ser em coisas perecíveis, como comida que se estraga, por exemplo, mas em coisas de valor eterno. Jesus está dizendo aqui que aquilo que tem valor eterno não se conquista, não se adquire, mas é dado por Ele. Então veja que aquilo que tem valor eterno, eu e você podemos nos matar de trabalhar para conseguir, porque a gente não consegue se não for dado por Ele. Então aquilo que tem valor eterno não se adquire, é dado. A vida religiosa é desse jeitinho. As pessoas trabalham para adquirir e não admitem a possibilidade da dependência da provisão de Deus. A vida religiosa é uma vida de esforço, onde você se esforça para agradar a Deus, onde você faz sacrifícios para ser aceito por Deus, para Deus enfim olhar para você, para quê? Para lhe conceder favor. A vida religiosa é uma vida de esforço contínuo para agradar a Deus. Então eu venho ao culto para agradar a Deus, eu oro para agradar a Deus, eu leio a Bíblia para agradar a Deus, tudo para que Ele não me lance um raio na cabeça, tudo para que o devorador não me pegue na esquina, tudo para que as bênçãos venham sobre mim. A religião é isso. A religião é eu e você o tempo todo tentando construir pontes para chegar a Deus. Para chegar a Deus, ou torres, né? Para chegar a Deus. Jesus diz que o Pai confirmou com um selo. Isso quer dizer sobre a autenticidade de Jesus, de quem Ele é. Deus sela a autoridade de Jesus como sendo Deus na terra. Jesus está dizendo para essas pessoas: olha, gente, vocês estão com a motivação toda errada. E Jesus, com a maior boa vontade de tentar explicar aqui: Deus me confirmou com o seu selo, eu estou aqui, então olhem para mim, deixa os milagres de lado. Os milagres a gente faz aqui de vez em quando for necessário, mas prestem atenção em quem eu sou de verdade. O que Jesus está tentando dizer para essas pessoas é isso. Mas aí
Eles não entenderam, então perguntaram: o que faremos para realizar a obra de Deus? Porque o ser humano é viciado em fazer coisas. A gente quer uma lista de tarefa. Jesus, entendi, beleza. Me dá aqui uma listinha de coisas que eu devo fazer, eu vou ticando, porque ao final, se eu fizer tudo direitinho, eu vou receber um 10 e eu tenho certeza que eu vou te agradar. E aí a gente vai poder andar mais junto. A gente quer uma lista de tarefas, porque assim, uma receita de bolo, seja alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que uma vez, conversando com um outro jovem, eu disse algumas coisas para ela sobre o ministério e tal, e ela disse assim para mim: você precisa ser mais prático, me diga o que eu tenho que fazer. Eu pensei e falei: puxa, eu estou tentando dizer que ela deveria ser, mas ela está preocupada com o que ela tem que fazer. A gente quer essa lista de tarefas, a gente quer, na verdade, um propósito que seja incrível. A gente quer uma forma de agradar a Deus, que até o inimigo pense da gente: puxa, esse agora se tornou o meu pior inimigo. Porque ele é tão próximo de Deus, faz tudo que Deus manda, que está na minha lista em primeiro lugar. Eliminar fulano. Mas isso traz um conforto para o nosso coração. Puxa, eu sou o pior inimigo do inimigo. Porque eu estou mandando bem com as listas de afazeres de Jesus. Não, você não entendeu. Essas pessoas queriam seguir Jesus, mas elas estavam interessadas no que ele poderia fazer. Também só se preocupavam no que elas poderiam fazer para terem os seus problemas resolvidos. Bom, se é assim, Jesus, me diga o que a gente tem que fazer. Porque o nosso interesse está naquilo que você acabou de fazer lá em Betsaida. Aquilo sim foi legal. Aquilo sim foi maravilhoso. A gente te ouviu e você nos deu comida. A gente saiu resolvido. Então nos diga o que a gente tem que fazer para experimentar mais disso, para viver mais isso. Já que você disse que a gente deve trabalhar pela comida que permanece para a vida. Então, agora nos diga o que fazer, eles questionaram. Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus diz que a obra de Deus não é o que nós fazemos para Ele, mas a confiança total que a gente deposita em Jesus Cristo, o enviado de Deus. Então veja, o mais importante não é o que eu e você fazemos para Jesus, fazemos para Deus, mas é crer naquele que Deus enviou, o Jesus Cristo, nosso Senhor. O essencial não é o nosso desempenho, mas a nossa fé em Jesus. Você tem assistido às Olimpíadas de Inverno? Muito legal, eu acho muito legal as Olimpíadas de Inverno. Acho até que as Olimpíadas de Inverno é mais legal que as Olimpíadas normais. E nessa semana foi a final do individual feminino de patinação artística. As provas de patinação são as mais legais. E uma menina bem jovem, Alyssa Liu, ganhou a medalha de ouro, uma americana, 20 anos de idade. E na transmissão eles disseram sobre uma particularidade da vida dessa menina que me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Ela competiu pela primeira vez há 4 anos atrás, portanto, com 16 anos, e ficou em 5º lugar. E ela se aposentou, com 16 anos.
E aí ela decidiu voltar agora para competir essas Olimpíadas. E agora levou o ouro. E ela disse uma coisa que ficou muito interessante, assim, que me gravou. Ela disse que ela queria que as pessoas vissem a sua arte e não a sua performance. Que ela só aceitou voltar a competir desde que a pressão para que ela fosse a melhor não tivesse sobre seus ombros, mas que ela pudesse ir e simplesmente fazer a sua arte. A menina é uma artista, se você ver ela, você vai ver que ela é de fato uma artista. E é interessante que os comentaristas diziam que ela entrou no ringue de patinação leve e fez uma apresentação impecável, porque não estava sobre os seus ombros o peso da performance, o peso de ser a melhor, de ter que ser a melhor, fazendo aquilo que ela amava, ou seja, a sua arte, de uma forma leve, de uma forma sem pressão, ela foi a melhor. Eu achei isso muito interessante porque reflete um pouco essa ideia da gente sempre querer performar com as coisas de Deus, quando na verdade a nossa essência deve ser sempre a de servo, de amar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das vidas. Uma vez, tentando explicar a graça para uma pessoa, me veio uma historinha na cabeça. E eu disse para a pessoa assim, imagina que alguém chegasse em você e dissesse assim, olha, eu gostei muito de você e quero contratar você para minha empresa. Olha, eu não posso pagar muito, eu vou te pagar aí 100 mil reais por mês. Você topa vir trabalhar? Você topa? Você toparia? 100 mil? Aí talvez você perguntaria, mas o que eu tenho que fazer, né? Aí quem está te contratando vai dizer assim, não, fica tranquilo, você vem, está aqui uma escrivaninha na minha sala, você vai ficar aqui na minha sala, você só observa. Puxa, mas 100 mil? Isso, 100 mil reais por mês. Você só observa por enquanto. E aí você aceita que você não é bobo. Você senta naquela mesa e você observa o seu chefe trabalhar duro o dia inteiro. Ele trabalha duro, ele despacha documento, ele vai daqui, vai dali, e faz, e acontece, pilhas de papel em cima da mesa dele, a sua mesa limpinha, lisinha, você observando ele trabalhar. Passa aquele mês, ele vai lá e 100 mil na sua conta, aquele Pix generoso, 100 mil na sua conta. Aí você, puxa, mas chefe, eu observei, o que eu faço agora? Não, fica tranquilo, continua observando, vê se aprende aí, né, como eu estou fazendo. E aí você continua observando o seu chefe trabalhando duro, despachando, e vai papel, e desce papel, e aquela coisa toda. Mais um mês se passa, mais um Pix de 100 mil na sua conta. Chega um momento que eu tenho certeza que você faria. Você se levanta daquela escrivaninha e fala assim, bom, deixa eu pelo menos tirar o pó da escrivaninha do chefe. Porque 100 mil, deixa eu aproveitar e varrer o chão dessa sala. E aí você começa a servir o seu chefe nas coisas que você vê de necessidade. A graça é assim. O Senhor nos paga, não todo mês, mas todo dia, aquele checão das misericórdias dele que se renovam todos os dias. E chega um momento que você é tão constrangido com essa graça de Deus, com a bondade dele, que você fala, puxa, eu tenho que varrer o chão de onde ele pisa. Eu tenho que tirar o pó da escrivaninha dele. Porque eu passei a amar esse chefe. Não é performance, é gratidão. Jesus quer que aquelas pessoas entendam que Ele não é um mero salvador terreno, de coisas terrenas. Ele não quer te salvar da sua despensa vazia. Ele não quer te salvar da sua falta de dinheiro na sua conta. Ele não quer te salvar das suas enfermidades físicas.
Mas Ele precisa te salvar de algo muito maior que isso, que é onde é que você vai passar a sua eternidade. Isso é muito mais importante. Ele quer salvar a ferida mais incurável da sua alma, que é o pecado. E com o sangue dele, Ele nos sara por toda a eternidade. É disso que Jesus está falando aqui, e as pessoas não entendem, porque elas querem resolver o seu problema agora, o seu problema do estômago. E é por isso que Paulo vai dizer daquelas pessoas lá em Filipenses, dos inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o próprio ventre. E quando Deus nosso é o nosso próprio ventre, aquilo que nos satisfaz é que manda em nós. É o dinheiro, é uma boa casa, é um bom trabalho, é um bom salário, seja o que for. Aquilo que nos satisfaz, nos governa. É disso que Jesus está falando. Pensa um pouco comigo agora. Pelo que são dedicados os seus esforços? Você tem se sentido esgotado de tentar ser bom o suficiente, tanto para Deus quanto para alguém? Ou você tem se sentido esgotado tentando merecer uma resposta de Deus? A única obra que Deus quer de mim e de você é que nós descansemos nele e creiamos na suficiência de Cristo. Essa é a obra que Ele quer de mim e de você. O terceiro ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos deixar o cinismo da religiosidade de lado e olhar para quem dá a vida. Leia comigo, por favor, os versos 30 a 33. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mesmo após eles verem a multiplicação de pães e peixes, mesmo eles ouvindo o que Jesus está falando aqui, eles ainda não entenderam. Eles ainda querem um sinal. Eles disseram: que sinal o Senhor fará para que a gente veja e creia no Senhor? O que o Senhor pode fazer? E aí eles vão se lembrar de que os pais foram alimentados no deserto com o maná que desceu do céu. Eles estão exigindo aqui um sinal como evidência daquilo que Jesus havia dito. Um sinal para crer. Para crer, irmãos, muitas vezes a gente quer mais uma prova. Não é assim que a gente faz? Sempre a gente está querendo mais uma prova, mais um sentido. Puxa, tá bom, Jesus é legal, eu ouço as coisas a respeito de Jesus, a Bíblia parece ser legal, eu não entendo muito bem, mas parece ser legal. A igreja nem tanto, né? Mas Jesus é legal. Mas parece que falta alguma coisa para eu acreditar em Jesus. Parece que me falta algo. Quem sabe se Jesus mandasse um anjo agora na minha frente? Mas tem que ser aqueles de 6 asas. Os de 2, a gente sabe que CGI, né? É capaz de fazer. Aqueles de 6 asas.
Quem sabe se Deus fizer algum sinal desse, eu posso vir a crer. Quem sabe se finalmente alguma coisa dessa fizer sentido para mim. Aí talvez eu possa crer em Jesus. A gente vive querendo algo mais para crer de verdade que Cristo é o essencial para mim e a sua vida. Não é assim que a gente faz quando a gente pede para Deus sinais das coisas? Se Deus fizer, então eu saberei que Ele está nisso. Se Deus me der, então eu vou servi-lo. Se Deus me atender, então eu vou ser alguém melhor. A gente vive fazendo esse tipo de promessa, de concessão. Eles estavam considerando aqui que talvez Jesus pudesse ser um profeta do calibre de Moisés. Deu o pão lá, Moisés deu no deserto, quem sabe aí a gente está vendo um profeta mais ou menos do mesmo calibre, né? Mas qual era a função de Moisés? Liderar o povo da saída do Egito para a terra prometida. Então, quem sabe Jesus não é este profeta que enfim vai livrar Israel das mãos do inimigo. Jesus então diz para eles: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Mais uma vez aqui vem o amém, o amém. Em verdade. Agora vem mais uma verdade verdadeira de Jesus. Jesus definitivamente não está falando de coisas que têm valor passageiro, de coisas materiais, de coisas que perecem com o tempo. Jesus está falando de algo que nutre as pessoas eternamente, que nutre as pessoas espiritualmente, e de que dessa forma é infinitamente superior ao maná dado a Israel no deserto. Porque a função do maná no deserto era alimentar o povo, só. Não foi Moisés aqui o autor dessa grande bênção de alimentar fisicamente o povo durante a passagem pelo deserto, que a gente precisa lembrar que ficaram 40 anos no deserto por causa de rebelião. Senão não era necessário o maná cair do céu. Veja que Deus é tão bondoso, é Pai, que alimenta o povo mesmo ele estando em rebelião. E aí Jesus diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus começa aqui a se identificar como sendo Ele esse pão. Ele vai fazer isso daqui a pouco. A função do pão que desce do céu é dar vida. Mas não qualquer vida, mas uma vida cheia de propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Se você busca ainda até hoje algo como o propósito da sua vida, eu preciso te dizer, você vai encontrar o seu propósito de vida com aquele que criou e deu a sua vida. Não tem outra forma. Você não vai encontrar o propósito da sua vida com Pablo Marçal, com algum outro coach de vida. Esses caras tentam, mas não conseguem. Porque quem dá a vida é quem mostra o propósito. E é Cristo. É servi-lo, é amá-lo, é crer nele. Porque quando você ama Jesus, quando você serve a Jesus, meu irmão, minha irmã, você encontra o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida, junto com o meu, é anunciar as grandezas daquele que nos criou. É esse. O que Jesus disse? A obra do Senhor qual é? A de crer naquele que Deus enviou. Então vamos pensar de novo aqui juntos. Quais sinais nós temos exigido de Deus para confiar nele?
O que a gente tem exigido de Deus para continuar confiando nele? É o maná, que representa aqui as provisões temporárias de Deus, que pode até ser bom, mas apodrece. É isso que a gente pede de Deus. Deus, preciso de dinheiro no final do mês, não vai dar para pagar as contas. É isso. Nós não podemos deixar que a busca pelos sinais, pelos milagres, pelos moveres de Deus, pelos agires de Deus, como se isso, né? A gente não pode deixar que isso que nos segue para o Salvador que está diante de nós. A gente não pode deixar que a busca pelos sinais de Deus nos impeçam de enxergar Jesus, que está diante dos nossos olhos, disposto a transformar a nossa vida, dar a ela propósito. Por último, irmãos, nós precisamos crer na resposta para a nossa fome existencial. Vamos ler então dos versos 34 a 37. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que o Pai me dá, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por fim, Jesus mostra as suas credenciais aqui. Ele nos dá a resposta que a gente precisa para as nossas crises existenciais, que fazem a gente questionar sobre o propósito das nossas vidas, o sentido que essa vida tem, a nossa real identidade, o que muitas vezes acaba gerando angústia, ansiedade e uma sensação de vazio que nos consome. Eles estão dizendo aqui: Senhor, nos dá sempre desse pão. Eles ainda não entenderam, ainda estão pensando com o estômago. E a resposta de Jesus é: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Entendam de uma vez por todas: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui finalmente Jesus se identifica completamente como sendo o verdadeiro pão da vida. Jesus é o que eu e você precisamos. Quando nós encontramos, ou melhor, somos encontrados por Jesus, que é o pão da vida, não apenas nos dá uma solução para os nossos problemas, mas nós descobrimos que Ele é a fonte de toda e qualquer provisão para mim e para você. Jesus não veio apenas nos dar um propósito ou uma paz. Ele é o propósito, Ele é a paz. Aqui aparece o primeiro dos 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Essa é uma forma de Jesus falar de si mesmo que faz referência com o eu sou lá de Êxodo, quando Moisés vê a sarça ardente e Deus fala com ele e diz: vai lá, fala com o faraó, diz para o faraó liberar o meu povo. E aí Moisés, com medo, tremendo, fala assim: mas eu vou dizer que quem me enviou? Moisés, diz para ele que o eu sou mandou você lá. E desde então Deus é conhecido como o eu sou. E Jesus, ele dá essa ênfase: eu sou aqui. É interessante que no verbo grego, essa palavra eu sou não é como no português que soa comum. Ela tem uma intensidade, que seria mais ou menos como eu sou muito o pão da vida. Euzinho, ninguém além de mim, é o pão da vida. Quando Deus se denomina assim em Êxodo, dá
a certeza para Moisés que ele está falando com um Deus verdadeiro. E Jesus é Deus. Por isso que quando Jesus fala, eu sou, os religiosos ficavam muito bravos, eles rasgavam as vestes. Porque como pode o filho do carpinteiro estar falando como se fosse Deus? Porque Ele é Deus. Jesus é o pão da vida, no sentido de que Ele nutre espiritualmente as pessoas e Ele satisfaz os profundos anseios espirituais das nossas almas. Se você se sente ansioso, se você se sente insatisfeito por alguma coisa, eu quero te dar uma notícia. Talvez ela seja boa, mas talvez ela seja uma péssima notícia. Se você sente um vazio existencial dentro do seu coração, se você não se encontrou ainda na sua vida, se você ainda sente uma angústia dentro de si, de que não encontra sentido algum na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, é a falta de Cristo na sua vida. A boa notícia é que Ele está aqui hoje e pode, ao convite, fazer morada em seu coração. Mas a péssima notícia é que se você virar as costas para Ele, a única coisa que sobra é uma vida sem Deus, portanto sem propósito. Jesus continua dizendo que nesse sentido, aquele que confia nele jamais terá fome, jamais terá sede. O seu anseio espiritual de conhecer a Deus será enfim satisfeito. E aí ele diz, porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Jesus está dizendo aqui que muita gente até vê o que Ele faz, até ouve as suas palavras, mas elas continuam não crendo. Elas continuam não tendo envolvimento com Ele. Elas até podem ter algum envolvimento, só que de modo superficial, distante. Quanta gente você não sabe que até simpatiza com Jesus, mas não crê nele a ponto de entregar a sua vida a Ele e a direção da sua vida. Jesus ele faz essa afirmação muito interessante aqui. Ele diz que todos aqueles que o Pai dá a Ele para salvar, necessariamente virá a Ele. A característica principal de alguém que Deus salva é a sua caminhada em direção a Cristo. Ele continua indo a Cristo, ele continua indo a Cristo, porque é o alvo da vida dele, é o desejo do seu coração. Ele quer Cristo, então ele vai a Cristo, ele vai a Cristo. Jesus também diz que os que vão até Ele, de modo nenhum Ele lança fora, que significa que as pessoas nunca deveriam pensar, talvez eu não seja escolhido por Deus, então, se eu não sou escolhido por Deus, talvez Jesus me rejeite quando eu for até Ele. Jesus promete receber todo o que vem a Ele e nele confia para a salvação. Todo o que crê nele e confia que Ele vai te salvar, sendo o seu Senhor da sua vida, Ele diz que de jeito nenhum Ele vai dispensar. Uma vez que você vai até Ele, Ele o toma para si e não te solta mais. Não é maravilhoso isso? A salvação, então, é a obra de Deus. Portanto, se Ele deu, Ele não tira. Talvez seja isso que sacia a fome e sede das nossas almas de maneira definitiva hoje. Vamos pensar um pouco mais. Onde a gente tem buscado saciar a nossa fome de significado? Será que nós temos buscado em relacionamentos, no sucesso profissional, na resolução dos nossos problemas, desses problemas que nos afligem? Somente o pão da vida pode preencher o vazio
que é clichê, mas eu vou dizer que é do tamanho de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, nessa manhã a gente viu 4 pontos importantes para a gente ter ciência dessa fome que precisa ser saciada em nossa vida. Primeiro, nós fomos confrontados com o diagnóstico das nossas intenções. Por que a gente está aqui? Jesus desmascara a nossa busca aqui por conveniências e nos convida a ter comunhão com Ele. Em seguida, nós fomos instruídos a inverter os nossos esforços, tirando o foco do que parece e é voltado para aquilo que não é eterno e nos levando a ter um foco naquilo que tem valor eterno. A obra de crer naquele que o Pai enviou é o essencial para nós. Nós vimos que é preciso abandonar o cinismo da religiosidade, que sempre pede mais um sinal, ou mais uma prova, para finalmente confiar. O maná de ontem não serve para saciar a fome de hoje, mas Jesus é o pão que desce do céu continuamente. Por fim, nós chegamos à gloriosa resposta para a nossa fome existencial. Jesus não apenas dá o pão, Ele é o pão. Ele é o eu sou, que preenche o vazio que nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhum bem material consegue preencher. Que hoje, quando nós sairmos por aquela porta, nós não levemos apenas o estômago satisfeito com as bênçãos temporais de Deus, mas a alma saciada pela presença daquele que prometeu: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quero deixar 3 perguntas para a sua reflexão. Se Jesus decidisse hoje apenas ser o seu Senhor, mas parasse de ser o seu facilitador de problemas, você continuaria a segui-lo com a mesma intensidade? Segunda pergunta: em qual obra você tem investido mais energia? Na tentativa humana de ser bom o suficiente para Deus, ou na confiança absoluta de crer em Cristo, que já é suficiente para você? E a terceira pergunta é: qual é a fome que você tem tentado saciar com coisas que estragam? E como que a afirmação de Jesus, eu sou o pão da vida, muda a sua perspectiva sobre esse vazio hoje? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Suas misericórdias se renovam todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é paciente conosco. Paciente com a nossa lentidão de entender que é por Cristo Jesus que nós somos saciados. Toda a satisfação do nosso coração vem da certeza de que Ele é Senhor sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, nessa manhã, nós tenhamos entendido isso. E que a motivação do nosso coração de estarmos aqui juntos, todos os domingos, seja uma única coisa: a de amar o Senhor. E amando o Senhor, amar os nossos irmãos. E amando os nossos irmãos, o desejo de servir aquele que ainda não te conhece, porque estão hoje perdidos nas suas crises existenciais, sem saber o que são, sem saber para o que foram criados, sem te conhecerem de verdade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos alimentar, não da provisão que o Senhor nos dá todos os dias, mas de quem o Senhor é na nossa vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo
esteja sempre conosco, todos os dias e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.